Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, minha gente! Bom dia! Paz, saúde e sabedoria para você, que a grande mão e poderosa mão de Deus esteja sobre nós, nos dando proteção, livramento e possa estar dirigindo nossos passos. Estamos em julho, hoje segunda-feira, dia 7/7. É com alegria que iniciamos essa segunda-feira no programa Agindo Deus, quem impedirá? Trazendo uma palavra de alerta e sabedoria para os corações atentos. Hoje, nossa reflexão parte do capítulo 7 de Provérbios, que nos chama a estar vigilantes diante das seduções que podem nos afastar do caminho de Deus. O texto fala sobre a mulher imoral, mas o ensinamento vale para qualquer situação que tenta nos atrair com promessas vazias, afastando-nos da verdade e da vontade divina. Essa figura representa as distrações e tentações que parecem doces no início, mas que carregam consequências amargas. A Bíblia nos ensina a guardar os mandamentos como quem protege um tesouro, porque são eles que nos mantêm firmes quando o mundo tenta nos desviar. Provérbios 7:1 diz: Meu filho, guarde consigo as minhas palavras, conserve no coração os meus mandamentos. Quando vivemos com discernimento, protegemos nossa mente e nosso coração. Não é sobre medo, mas sobre escolha. Escolher a sabedoria, escolher a fidelidade, escolher o caminho que Deus preparou. Mesmo que seja mais estreito, ele é seguro. Quem guarda a palavra protege o coração e permanece no caminho da vida. Olha que legal, tá vendo? Isso aqui é um resumo, né, do capítulo 7 de Provérbios. Hoje é dia 7 de julho, então se você está no projeto Lendo Provérbios nesse mês, então hoje você vai ler o capítulo 7. Se você já leu, beleza. Se não leu, leia ainda hoje o capítulo 7. A ideia é você ler verso por verso e fazer as suas análises e pedir ao amado e querido Espírito Santo, né, que inspirou Salomão e deu a ele sabedoria para escrever isso, e ele vai falar com você muito mais. Então, preste atenção nos sinais, preste atenção nas advertências. Então, se você observou esse capítulo, ou vai observar, você vai notar que tem muitas advertências, né? E justamente uma advertência para a gente é um aviso, é um recadinho para você ouvir, ler e obedecer, para se cuidar, para você não se perder nessa vida, para você não colocar os pés pelas mãos, para você não colocar, como dizia os antigos, ainda diz até hoje, né? Não coloque a carroça na frente dos bois, né? Ou seja, não queime etapa da sua vida. Viva uma fase de cada vez, é assim. Então Provérbios vem justamente nos ensinar, nos alertar, nos dar direção, orientação, tanto para o jovem, para o adolescente, para o idoso, para todas as pessoas, né? A Bíblia é a palavra de Deus e Provérbios capítulo 7 é isso que eu acabei de ler, um resumo que o nosso amado fez e o pastor leu aqui com muita alegria, né? E é bem bacana essas reflexões, essa palavra que ele mandou aqui. O capítulo 7 de Provérbios, ele tem 27 versículos, né? E quando a gente lançou esse projeto há uns 10 anos atrás, era justamente o pessoal aproveitar o mês de julho e mergulhar, né? Sempre no mês de julho alguns setores tiram férias, tem pessoas que tiram férias em julho, né? Férias escolares inclusive, né? Os pais ficam tudo felizes porque daí as crianças ficam só em casa, né? É uma maravilha, é uma bênção, não é verdade? Eu passei essa fase, é muito bom. Uns viajam, uns não conseguem passear, é isso aí, faz férias, é isso, né? Agora, não esqueça, né, então, de ler as escrituras, tem o seu momento de reflexão, né? Então isso é muito bom. Se você pegou a notícia a partir de hoje, comece a ler a partir do 7,
e vai lendo 7. Cada dia você lê um capítulo. Isso é muito bom. Tá bom, gente querida? São informações, são orientações para quem quer crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em certa ocasião, Jesus, falando com seus discípulos, ele disse o seguinte: pessoal, eu quero que a minha alegria seja completa na vida de vocês. E me chama a atenção, certa ocasião, Jesus, ele treinou um grupo, ele escolheu os primeiros 12, né? Fazer o seu time principal ali, seu selecionado ali, os discípulos que se tornaram apóstolos ali, mas depois ele escolheu mais 70 também. E se você notar bem nos evangelhos, quando ele escolhe também esses 70, ele dá o seu seminário Agindo Deus Quem Impedirá para aquela galera. Ele ensina, né? Ele explica o que eles têm que fazer, ele dá toda a direção, ele orienta, ele orienta aquela turma. Era para ir de cidade em cidade, de 2 em 2. Quando chegasse numa casa, era para dizer naquela casa: paz seja neste lar, né? Ou paz seja nesta casa, né? E ele diz: olha, se ali tiver um filho de paz e receber, tá tudo certo. Se não receber, volta para você. Então eu percebo que Jesus não quer nem desperdício da nossa paz. Se eu dar a paz para alguém e alguém não quiser, ela volta para mim, né? Então não vai perder nada. Então sempre faça coisa boa, sempre semeie a paz, semeie a alegria, né? Semeie o contentamento, semeie coisas boas para você, para sua família, para os seus colegas, amigos, enfim, para a família da fé. O importante é isso. Se alguém está triste, se alguém está amargurado com a vida, se alguém está decepcionado com um monte de coisa, não é porque alguém está que eu também vou ficar. Então essa pessoa que não está bem, ela precisa ser curada, ela precisa talvez ser ouvida, né? Ela precisa de repente ter um apoio ali, talvez espiritual, né? Ela está precisando de uma palavra amiga. Então aqui, você que nos acompanha aqui de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, ou você que nos ouve todos os dias da semana pelo canal do YouTube, no Agindo Deus Quem Impedirá, a gente está sempre trazendo o quê? Palavras de vida. Palavras para salvar vidas, para salvar famílias, para trazer a verdadeira paz. E a verdadeira paz só tem um caminho, é Jesus Cristo. Jesus, ele é o príncipe da paz, né? O Emanuel, o Deus conosco. Então a Bíblia diz assim, que o maravilhoso conselheiro, ele é chamado maravilhoso conselheiro. Olha só, maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, né? Certa ocasião, Jesus chega e diz assim: olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então eu quero aproveitar os alertas, as advertências do livro de Provérbios e dizer para você, primeiramente para você que declara que você crê em Jesus, primeiro para você que diz que é um cristão, que ama Jesus, que segue a Cristo. Então, meu amado, então vamos seguir os princípios da palavra, vamos seguir as orientações da sabedoria do alto para sermos um cristão de verdade, né? Para ser um cristão de verdade. Sempre vem à minha mente quando Paulo, certa ocasião, ele estava falando ali para Timóteo ali, para tomar cuidado com... Existia pessoas que elas tinham uma fé fingida, né? Então nós não podemos ter uma fé fingida, tem que ser uma fé verdadeira, em Cristo, caminhar com Jesus, andar com Jesus, né? Você tem que tomar uma decisão, você tem que fazer algumas escolhas, todo mundo na vida tem que fazer decisão na vida. Tem vários tipos de decisões, de escolhas que fazemos, né? Em cada fase da nossa vida. Então você precisa compreender que antes de qualquer decisão, ore primeiro. Peça sabedoria do alto, peça direção. Por isso que eu falo que o nosso ministério, ele tem 2 colunas fortes. É a palavra, né? A leitura da Bíblia, a palavra de Deus, né? Ouvir a palavra, crer na palavra, colocar em prática os princípios da palavra, e a oração. Então, oração e palavra, palavra e oração. Entendeu? E depois você vai fazendo outras coisas também. Mas esses 2 aqui é para fortalecer a nossa vida espiritual, para renovar nossas forças, né? E você, assim fazendo, você vai ter um dia melhor,
você vai ter um dia produtivo, os teus negócios, né? Aí no seu comércio, na sua loja, seja você dono do negócio ou você seja um empregado, vai ser produtivo, vai ser frutífero. Então veja, eu já quero profetizar nesse 7/7 que hoje você vai vender muito, meu irmão. Você vai vender muito, né? Você vai vender muito. Até eu estava ouvindo um áudio aqui do irmão Elias lá de Ponta Grossa, né? Aí eu entendi, né? Ele vende, acho que é esse pacote de carvão. Desconto, ele vendeu bastante pacote de carvão. Irmão, aproveita o frio que você vai vender muito carvão aí. Ele vive disso, vender aquele pacotão de carvão, pelo que eu entendi é isso, né? Então, que Deus te prospere. Ele falou, pastor, já coloquei uns carvãozinhos aqui perto para o senhor orar para multiplicar as minhas vendas. Já tá vendendo, meu irmão. Nesse frio você vai vender carvão para muita gente em Ponta Grossa aí, em nome de Jesus, né? É isso aí, pessoal. Quem trabalha honestamente prospera, vai para frente. Com a bênção de Deus, tu vai longe, tá certo? Agora é a hora de vender carvão, meu irmão. Fazer churrasco. É isso, é carvão para isso, né? Também, né? Então, veja bem. Então é isso. Então você tem que ter essa alegria, essa fé, esse ânimo, essa vontade de viver, de acontecer. Então, um alerta aí. Se você, então, segue a Cristo. Agora, se você não segue a Cristo, você até acredita em Deus. Mas, pastor, eu ainda não me entreguei a Cristo. Então, entrega hoje, meu irmão. Você não sabe o que você está perdendo andar sem Jesus. Entrega a tua vida hoje para Jesus, tá? É para Jesus, tá? Não é para uma religião, para Jesus Cristo. Jesus diz, Jesus fala assim, ó, esse é o lindo convite de Jesus. Jesus diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, é para Cristo, não é para uma religião, não é para uma organização religiosa, é para Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que morreu na cruz. É Ele que foi crucificado e sobre ele levou sobre si o pecado de toda a humanidade. João Batista, preparando o caminho do Senhor, quando ele vê Jesus se aproximando, ele disse, lá vem ele. Ele, aquele que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se você vive uma vida de pecado, o que é pecado? É você perder o alvo. É você não ser guiado pelos princípios da palavra de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Pelo Espírito Santo, entendeu? Então, e pecado a gente não consegue vencer. Eu não vou cair nesse pecado. Eu não vou fazer coisa errada. Você precisa de Jesus, porque Jesus que vai te dar essa graça. Você tem o poder de decisão, mas com Jesus você vai vencer, inclusive as tentações. E justamente Jesus, se você analisar bem, você nota nos evangelhos, por exemplo, né, que você vê ali quando Jesus fora tentado ali pelo inimigo. Está nas escrituras aqui. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui para você ver. Está escrito em Mateus 4, está escrito em Marcos capítulo 1, está escrito em Lucas capítulo 4. Né? Eu escolhi Mateus aqui, olha só. Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, olha aqui, o tentador, preste atenção, o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a primeira tentação foi essa. O tentador chega, Jesus após 40 dias e 40 noites de jejum, ele teve fome. Porque ele estava ali como um humano, como nós, né? E ele teve fome. E o inimigo viu o quê? Se ele está com fome, então eu vou fazer uma proposta para ele. Se você realmente é o Filho de Deus, então faça com que essas pedras se tornem pães. Então o tentador é assim, o tentador ele é sutil, ele é malandro, tá? Tudo essas palavras é o tentador. Sutil, malandro, capcioso, né? Malvado, né? É isso aí. Então ele vem com uma ideia parece que até bonita, né? Uma ideia parece que até bonita. Tem gente que não fala numa outra linguagem, eu vou tentar escolher uma linguagem mais leve aqui. Alguém não chega para alguém, você não é homem? Se é homem, faça tal coisa. Não, você não precisa provar que você é homem. Se você é homem, você não precisa fazer alguma coisa para provar para alguém. Você está entendendo? A mesma coisa, você não é mulher, não é isso, não sei o quê. Então é isso, tem que entender que o tentador, ele não vem com uma ideia esquisita, ele vem com uma ideia que você vai até gostar. Se você não tiver em comunhão com Deus, você vai gostar da ideia dele. E você vai cair na lábia do tentador.
Então, eu quero dizer para vocês que ser tentado, todo mundo é. Todas as pessoas são tentadas de certa forma. O que você tem que se cuidar para não cair na tentação. Agora, a advertência, inclusive, do capítulo 7 de Provérbios, e aqui eu vou linkar com a sabedoria de hoje, do capítulo 7, é justamente a advertência, porque se você está fazendo uma coisa, eu sempre disse isso há muitos anos atrás, sempre falei isso, se você está andando numa calçada, ou numa rua, ou se você está passando por um lugar, e naquele lugar tem algo te tentando para fazer algo errado, então qual que é a ideia? Mude a sua rota, meu amado. Troque de rua, troque de calçada, troque de, sei lá, dá um jeito, entendeu? Tem que cortar o mal, não é nem pela raiz, tem que arrancar com raiz inteira. Então é isso, então o alerta é para isso. Então você está sendo tentado a fazer algo errado? Alguém está te tentando em forma de uma pessoa, ou é na tua mente mesmo que você está ali? Então pare de negociar com a tentação. Se você ficar negociando, você vai perder. Está entendendo? Então Jesus não negociou, Jesus já respondeu na palavra, então você tem que ter a palavra na boca, a palavra de Deus, né? Jesus respondeu para o tentador, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus disse isso aqui, mas de toda a palavra, aí estudando esse texto, essa palavra aqui, palavra, ela significa o rema de Deus, a revelação de Deus. Então, o que é falado ou dito, uma declaração, em contraste com a palavra logos. Logos é a Bíblia toda. Então, o logos é a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Já é lindo você ler o logos, que é a palavra, que é a escrita, que é a história, você ler. Mas o rema aqui é a comunicação da mensagem. É tipo assim, você lê um texto bíblico, você entendeu. Aí você está me ouvindo aqui, eu li o mesmo texto e te expliquei aqui, aí o rema de Deus se manifesta na tua vida. Aí você fala assim, agora entendi, entendeu? É a comunicação, é o rema de Deus. É a revelação da palavra. Então tem muitas pessoas que até leem a Bíblia, mas elas não têm a revelação da palavra. Elas têm apenas o quê? O logos, a escrita, ou ela decora um texto bíblico, que é bom decorar, claro, né? Mas às vezes não foi revelado, ela não entendeu aquilo ali, ela não entendeu aquela palavra. Compreende? Então você tem que pedir a Deus, Espírito Santo, me dê entendimento dessa palavra. Que eu possa ler a tua palavra e entender o significado espiritual, certo? E Deus fala, o Espírito Santo fala, com certeza. E tudo que Deus fala, ele vai falar, obviamente, conforme está na palavra. O Espírito Santo, Deus não vai falar alguma coisa para você que não está na palavra de Deus, gente. Preste bem atenção nisso, viu? Isso aqui é um alerta, inclusive, para você ficar esperto, para não cair na lábia dos falsos profetas. Tá cheio de falsos profetas espalhados para tudo quanto é canto do mundo aí. Curitiba tá cheio, aí em São Paulo, Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, no mundo tem, tá cheio de falsos profetas. Na internet então tem uma penca. Se jogar uma rede ele pesca um monte, tá entendendo? De falsos profetas. O falso é aquele que quer profetizar aquilo que Deus não profetizou, quer falar aquilo que Deus não falou, para agradar o outro, para ter algum benefício. O povo é enganado. O povo é enganado demais, com os falsos. Porque o falso parece que é verdadeiro, mas não é. Parece, mas não é. Entendeu? Então é isso. Então você tem que se cuidar. Então essas advertências aqui, não é só na área, como disse, né? Nosso irmão que escreveu aqui, não é só na questão imoral, sexual, mas em todas as áreas. É justamente as distrações da vida. Então se Jesus ali se distraísse ali, ele poderia, né? Mesmo sendo filho de Deus ali, mas ele estava com fome. Mas ele estava ali antenado com o Pai, entendeu? Com Deus, o Deus Pai. Então você tem que entender que a palavra, então você tem que pedir, Deus, eu quero entender o rema. Rema é a comunicação da mensagem. É o que está escrito aqui, ó. O rema, em distinção a logos, está ilustrado aqui em Efésios 6,17. Olha que lindo isso aqui. Efésios, você que gosta de anotar, anota aí. Efésios capítulo 6, o verso 17. Fala justamente o que é isso aqui. Então vai entendendo aí, é coisa forte, hein? Tá forte a palavra hoje, hein? Tá demais, glória a Deus, né? Efésios 6, verso 17, olha só. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Escute só, espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a espada. É escrito aqui, ó, a palavra de Deus. É a espada do Espírito. Então, a espada é para fazer o quê? Né? Na arte da luta. Que Paulo, quando ensinou sobre aqui a armadura de Deus, ele usou o que acontecia lá, o que tinha no século I lá, ele usou ali a armadura ali da batalha do soldado romano, que era utilizado na época, uma espada. Então a espada era para quê? Para se defender do inimigo, mas também para atacar, entendeu? E quando eu falo inimigo aqui, não é pessoas, né? São espíritos malignos, né? Você se defender. Então, porque o inimigo, ele tem ele é ardil, ele é ardiloso, ele é tinhoso, ele é malandro, ele é capcioso, o tentador, você está entendendo? Então o que acontece? Ele quer atingir o quê? A sua mente, para você pensar em coisas erradas, para você pensar negativamente. Às vezes você está enfrentando um momento de uma fase difícil na vida, em alguma área, aí ele vem, sopra na tua mente, tá vendo? Cadê o teu Deus? Tá vendo? Todo mundo te abandonou. E é mentira, ele é mentiroso. O tentador, o diabo, ele é mentiroso. Jesus chama ele que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então, onde tem mentira, quem mente está aliançado com o bicho. Entendeu? Com o tentador. É o que está na Bíblia, pessoal. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, a gente tem que falar. Entendeu? Então, a mentira, não tem mentirinha nem mentirona. Mentira é mentira. Mentiu, está dando legalidade. Então, cuidado com isso. Por quê? Se a pessoa que diz que conhece Jesus, mas fica mentindo, então tem alguma coisa errada. Não está batendo, a conta não está fechando. Não está batendo esse negócio. A mentira. Não minta, nem para você, nem para ninguém, entendeu? Porque o mentiroso que vive na mentira, uma hora ele vai cair na própria mentira dele. Pode notar, a pessoa que mente descaradamente, ele começa a contar umas histórias esquisitas, se você observar, você vai ver que ele tem contradição. Quem mente tem contradição nos seus discursos, que ele é mentiroso. Ele é mentiroso, ele está aliado ao mal, às mentiras. Deus não apoia a mentira é do diabo. É forte, pessoal, mas é verdade, né? Tem que falar, né? Tem que falar, leu o Provérbios, dá nisso, né? Leu a Bíblia, é isso aí, pessoal. Hã? Por que você acha que às vezes você vai ler a Bíblia e parece que não dá vontade? Por quê? Porque a Bíblia vai falar o que a gente tem que ouvir mesmo. A Bíblia vai falar o que a gente precisa para melhorar de vida. Para melhorar de vida. Todos nós precisamos. Eu preciso melhorar muito. Todos nós. Todo dia. Deus vai nos lapidando, trabalhando em nós. Né? Entendeu? Então, a palavra de Deus é a nossa espada. A espada do Espírito. A palavra do Senhor. Tá certo? Continuando. Mateus 4, verso 5. Aí o inimigo veio de novo. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Você vê que o diabo conhece a Bíblia, hein, pessoal? Ele conhece mais do que nós. Ele disse assim, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Você vê, ele conhece a Bíblia, pessoal, porque ele estava lá no céu com Deus, entendeu? O cara estava no céu com Deus lá, mas ele se rebelou e Deus deu cartão vermelho para ele, e ele levou a terça parte dos anjos, foi com ele. Você vê que a rebelião é do inimigo, pessoal. Olha, gente, fique esperto, não entre em rebelião. Cuidado, você que segue pessoas rebeldes, sabe? Aquelas pessoas que fazem uma rebelião e sai de um lugar e leva um monte de gente, tudo rebelde. Cuidado, esses rebeldes aí vai pagar cara a conta. Tá na Bíblia, pessoal. Isso aqui não é mensagem de medo, é de alerta, de advertência, né? Pessoa que rebela, pessoa que faz confusão, pessoa que, em nome de Deus, ele faz uma confusão. Em vez de consertar o negócio, ele faz uma confusão e só dá rolo. Misericórdia, né? Então fique esperto, irmão. Cuidado aí. Veja se você não está seguindo alguns rebeldes aí, que você vai ter problema daí depois, hein? Fique esperto, né? Pessoas que usam o nome de Deus aí, mas tá fazendo um monte de coisa errada. Você tem até maldição nesse negócio aí, cai fora. Entendeu? Então é o seguinte, voltando aqui na Bíblia, né? Então aos seus anjos, olha o que o diabo falou para Jesus, o tentador aqui, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Disse-lhe Jesus, você tem que aprender os dois lá, você tem que ver o que o diabo fez e o que Jesus respondeu, tá? Você tem que ler na íntegra aqui. Disse-lhe Jesus, também está escrito,
Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Essa é a tática do inimigo. Entendeu? É a tática do inimigo. Inclusive, assim, como eu sou um camarada, sempre mantive a minha ética, não tenho interesse de expor nada, não é o meu perfil, graças a Deus, pelo menos eu sigo esse caminho, mas existe certas, entre aspas, religiões que elas são seitas, né? E aqui eu não estou aqui para falar nome disso e nem me pergunte que eu não vou falar, tá? Eu tenho uma ética aqui, aí você tem que estudar a Bíblia para você descobrir. Mas tem algumas seitas, então, que elas se passam como tal, como cristãs, e às vezes não são. Então o que acontece? Qual a tática deles? É justamente eles pegam um texto da Bíblia isolado e em cima daquele texto isolado eles montam o discurso deles. Eles montam ali a tese deles, vamos assim dizer, entendeu? E baseado naquilo, aí quem não conhece Bíblia é enganado por aquilo. É enganado. Uma vez eu estava numa certa loja, esperando um atendimento ali, e daí a pessoa muito gentil, estava trabalhando, começou a trocar ideia, acabou sabendo que era cristão e tal, e veio para o meu lado com umas conversas lá, e eu, respeitosamente, a gente ouve, claro, a gente tem que ter respeito, evidente, a gente respeita. Respeitar é uma coisa, não quer dizer que eu vou concordar, né? Mas aí eu vi que ela veio com essa conversa fiada pro meu lado. Aí falou, aqui não, minha amiga. Eu não falei isso para ela, mas pensei, né? E daí para não gerar, eu nunca gostei. E dou um conselho para você. Nunca entre em discussão com pessoas que quer discutir Bíblia. Não perca tempo isso, irmão. Você perca de tempo, tá? Porque gente que tem a mente cauterizada, não é você que vai fazer a cabeça dela. É só Deus que vai tocar e mudar a mentalidade daquela pessoa, tá? Então eu estou aproveitando aqui porque eu tenho compromisso com a palavra de Deus, entendeu? E eu tenho que ter responsabilidade, porque eu não estou falando com uma pessoa, estou falando com várias pessoas e pessoas as mais diversas, entendeu? Então eu tenho que entender, certa ocasião eu estava falando com Deus justamente sobre esse ministério grande que Deus nos deu e que teve uma época no ministério, há uns anos atrás, eu quis parar. Continuar pregando a palavra, mas sair das emissoras do rádio, na época, isso uns anos atrás, né? E eu fui falar com Deus e estava decidido a isso. E quando eu estava tão decidido para fazer isso, Deus se interveio, ele veio, não faça tal, que eu estou com você, e eu sou dono de tudo. Aí Deus falou forte comigo ali, falou, não desista, inclusive porque você está falando para o meu povo, olha só a responsabilidade. Então, quem realmente é de Deus tem que ter esse entendimento, que a gente não está falando para o fulano A, B, C, D, nós estamos falando para o corpo de Cristo, para pessoas que servem a Jesus ou que servirão a partir de hoje, entregando a vida para Cristo. Então, pregar o Evangelho é um privilégio, é uma alegria, mas é uma responsabilidade. Isso é um alerta que eu dou também para você, que talvez não mandou nem um zap pra gente, assim, mas está quietinho me ouvindo, talvez é um pregador do Evangelho também. Então você tem que entender que você está cuidando de pessoas que você não é dono delas, entendeu? Nenhum pastor é dono de ninguém. Inclusive eu também sou ovelha de Jesus. Todos aqueles que pregam o Evangelho também são ovelhas de Jesus. É que alguns foram chamados, escolhidos para ficar à frente da obra, do ministério, na linha de frente, mas na realidade nenhum líder é dono daquelas ovelhas. As ovelhas, o povo é de Jesus. As ovelhas é de Cristo, é de Jesus Cristo. Entendeu? O meu dono chama Jesus Cristo. É Ele que deu a sua vida para salvar a minha vida. Entendeu? Ele que deu a vida dele para salvar você, que crê nele, se entrega a Cristo. Então, eu estou dando esse ensinamento porque é importante falar assim, numa linguagem que eu acredito que você está entendendo. E mesmo se você não entender, peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer você entender. Às vezes a gente ministra uma coisa aqui, mas tem gente que entende de um jeito, outro entende do outro, mas é a realidade daquela pessoa. Cada um tem um nível de conhecimento. Mas o Espírito Santo, ele vai fazer você entender o que você precisa entender do ensinamento de hoje. Compreendeu? Isso é um alerta para mim. O apóstolo Paulo ele diz assim, olha, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Entendeu? Então o verdadeiro evangelho é aquele que te confronta. A verdadeira mensagem, ela tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que estar na pregação. Se você está ouvindo em alguns lugares, algumas pregações que não falam nem de Jesus, nem Cristo parece que não está ali, então ali deve ser uma palestra de coach, é outra coisa. Bacana, Deus abençoe os coaches, eu não estou falando contra eles, mas quem prega o evangelho é para pregar o evangelho. Quem é pastor tem que ensinar a palavra.
E não querer ser coach. Quer ser coach, vai dar palestra em outro lugar. Entendeu? Esse é o meu pensamento. Pode ser que nem todo mundo concorde, principalmente quem prega a palavra. Não é errado ensinar aqueles... É bacana. Mas cuidado aí, por quê? Porque geralmente certos ensinamentos eles são só para encher o nosso ego. Mas tem que ter Cristo. Jesus diz o quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nosso modelo é Cristo. Entendeu? Nós estamos seguindo a Jesus Cristo. Não estamos seguindo a qualquer pessoa. É a Jesus, a Deus Todo-Poderoso. Jesus diz em Mateus 28:18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então nós seguimos um Deus poderosíssimo. É isso que você precisa compreender. Agora, o que está acontecendo ultimamente? Isso está acontecendo de monte. Muitas pessoas elas querem ouvir o quê? Uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação, e isso não está errado. Só que se essa motivação, esse ânimo, não tem os princípios da palavra, no outro dia você já está desanimado. Porque você precisa do poder da palavra, você precisa do Espírito Santo para vencer as batalhas, as lutas espirituais, as batalhas espirituais. Entendeu? Então tudo que eu estou falando, eu gosto de dar uma ministração motivacional, eu sou dessa área também, eu gosto, mas tem que entender que para crescer espiritualmente, não são essas coisas que ajudam a crescer espiritualmente, é a palavra de Deus, minha gente. O salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ele também diz nos Salmos: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Então o foco é a palavra. Se você está em ambientes para ouvir uma palavra e chega lá, ninguém prega a Bíblia, só fica te enrolando, contando historinha de gibi. Irmão, por isso que o povo não cresce. Por isso que tem hoje, vamos falar de Brasil, que tem aí não sei quantos milhões e milhões e milhões de cristãos, e diz que daqui não sei quantos anos vai ter mais. Tudo bem, esse é até bonito. Mas essas estatísticas aí, meu amigo, às vezes tá inflada. Entendeu? Muito cuidado com essas estatísticas aí. Eu gosto de estatística, sou economista, então eu gosto de número e tal, mas não pense assim, tem milhões que servem a Deus. Mas se passar peneira, meu amigo, se passar peneira, vou te contar, viu? Entendeu? Só Deus que sabe isso. Eu não estou julgando, eu estou fazendo um diagnóstico espiritual da realidade atual de pessoas que se dizem cristãs. Entendeu? Então é isso. Então quando você lê o livro de Provérbios, vai falar disso que eu estou falando. Então quando eu ensino a palavra, não é você ficar alegre, feliz, animado só. É para você ter compromisso com o Deus da Bíblia. É para você ter uma vida cristã de verdade. E não uma fé falsa, uma fé fingida. Mas uma fé de verdade. Que aguenta, está enfrentando luta, mas não reclama, mas vai à luta, vai trabalhar, vai fazer a coisa certa, e vai orar, vai buscar Deus, e Deus vai te dar direção, Deus vai te dar provisão, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força, Deus vai te dar ânimo. Mas você tem que fazer a tua parte. Esforça-te, que eu te ajudarei, diz o Senhor. Esforça-te. Entendeu? É isso. Pastor, mas as pessoas hoje em dia, elas estão muito machucadas. Machucada, meu irmão? O que é isso? Quem tem Jesus vai ser curado, vai ser liberto. Pastor, cuidado aí, porque se fala isso, as pessoas estão tão feridas. Se está ferida, tem que ser curada mesmo. É curada com o quê? Com a palavra de Deus. Sabe por que tem muitos? Vou falar aqui. Vou falar porque está dentro do texto aqui, da palavra aqui. Você tem que entender, eu também tenho que entender, eu estou aprendendo isso também. Entender o seguinte, que se tem alguém ferido na alma, sabe por quê? Sabe por que a gente se fere? É porque a gente acredita mais em pessoas do que em Deus. Mas quando você acredita mais em Deus, quando você estiver realmente buscando mais a Deus, você não vai ficar sofrendo aí pela manipulação das pessoas. Entendeu? Porque onde tem gente, vai estar sujeito a problema, gente. Onde você for, entendeu? Onde você for, onde você tiver pessoa, vai ter problema. Nós somos humanos, eu sou humano, você é um ser humano. Ninguém aqui está falando de perfeição. Por isso nós precisamos de Deus na nossa vida, para restaurar, fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Entende? É isso. Jesus diz o quê? Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas.
Jesus é que nos cura, que nos restaura. Se você está com trauma, com decepção, e está aí, qualquer coisinha não me toque, não me reles, precisa se converter de verdade. Eu acredito que quem se converte de verdade não sai da fé, não desanima de jeito nenhum. Porque todo mundo vai ter problema. Ande 30 dias comigo. De perto, se você pudesse, você vai ver. Então todo mundo tem as suas lutinhas daqui e dali. Agora você vai largar a fé, vai desanimar na fé, porque alguém te decepcionou, porque o pastor XYZ falou e não deu. Amado, você está pegado em homens, você está pegado em pessoas. Ame pessoas, mas entenda que a solução está de verdade em Jesus Cristo, em Cristo. Agora tem um detalhe. Jesus diz assim: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Então eu acredito que o verdadeiro cristão, mesmo diante de luta que ele passa, mas ele está na fé ali, ele acaba sendo um influenciador. Não estou falando de influência de rede social, de influenciadores aí que tem na internet. Estou falando influência espiritual. Um cristão cheio do Espírito Santo, só dele chegar num lugar, ele não precisa nem abrir a boca, ele vai influenciar, porque você vai influenciar o mundo espiritual, onde chega um homem de Deus, onde chega de fato uma mulher de Deus, abençoada, cheia do Espírito Santo, onde ela chega naquela atmosfera, se o Satanás está lá, vai ter que sair correndo, porque chegou o homem de Deus, chegou a mulher de Deus, porque não é a pessoa, é o Deus que nós temos dentro de nós, chamado Jesus Cristo. Ele está dentro de nós, o Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo, por isso que o verdadeiro incomoda. O verdadeiro incomoda. Quem tem a verdade incomoda. A mentira não gosta da verdade. A mentira odeia a verdade. Porque onde chega a verdade, a mentira vai ter que sair. Porque não dá casamento verdade com mentira. Ou é mentira ou é verdade. Não tem meio termo. É isso. Então, Provérbios, capítulo 7, lê certinho para você ver. Lê verso por verso. Certo? E vai lendo para você, vai pegando. É para o teu bem, tudo que eu estou falando aqui é para o teu próprio bem. E vai abençoar você, vai abençoar a sua família, vai abençoar a sua descendência, vai abençoar os seus vizinhos, vai abençoar porque você vai ter a mentalidade de Cristo. Aí sim, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Entendeu? É isso. É o Evangelho de Jesus, o Evangelho é as boas novas de salvação. E em Cristo está toda a fonte de sabedoria, de conhecimento, está nele. Nele. Lembra quando Jesus, lembra se você leu a Bíblia, evidentemente, né? Mas eu te explico aqui. Lembra, tem uma ocasião que Jesus ele pregava nas praias, no mar, ele pregava em vários lugares, mas ele ia também na sinagoga. E chegava lá, tinha todo um protocolo ali, né? E o que acontecia? Eles liam ali a palavra, a Torá, enfim. Aí Jesus foi em várias vezes para lá e um dia ele chegou e deram a oportunidade para ele ler. Aí ele leu. Aí ele falou, hoje se cumpriu o que está escrito e tal. Ele foi falando ali. Aí teve uma galera escutando ali e falou, nossa, mas como ele fala com uma autoridade, como ele fala diferente. Que os outros que ensinavam coisas que nem eles praticavam. Entendeu o lance? Então, quando alguém ensina uma coisa que nem ele acredita e nem ele pratica, quem ouvir vai ser abençoado, acredito eu, se entendeu a palavra e pratica, né? Mas tá cheio de gente assim, fala de uma coisa que não vive, prega o que não vive, como diz aquele ditado, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Então, nós temos que entender que o crescimento espiritual, ele é individual. Você tem que investir na sua vida espiritual. E quando eu falo investir, não estou falando de dinheiro, estou falando de buscar conhecimento. Por isso que Provérbios foca sabedoria, conhecimento, entendimento, instrução, temor de Deus, temor do Senhor. Entende? É isso, meu amado. Quem pode dar um glória a Deus aí? Deixa eu ver como é que está aqui, se está um silêncio, né? Está um silêncio. Quando eu falo que está um silêncio, o pessoal escreve depois, pastor, quando está em silêncio é porque a gente está prestando atenção. É isso aí, pessoal. Essa é palavra abençoadíssima. Entendeu? Para abençoar a vida da gente. Eita glória, hein? Meu Deus do céu, mas tem tanta comida hoje. Não sei se vai dar tempo da sobremesa, pessoal. Sobremesa é à tarde. Mas prosseguir, vamos voltar aqui em Mateus capítulo 4.
No verso 8, o diabo ainda não se contentou, aí diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Satanás queria que Jesus o adorasse. Olha que tinhoso que ele é, capcioso, malandro, entendeu? Aí Jesus deu uma baita de uma resposta aqui. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Meu amado, isso aqui eu vou usar a palavra de Jesus aqui, hein? Se você está sendo tentado, você tem que dar um cartão vermelho aqui para essa tentação agora, hoje. Você tem que fazer igual Jesus. Mas não fala para alguém que está sendo usado por Satanás, senão ele vai achar que a pessoa é o Satanás, né? Olha o que Jesus falou para o diabo: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então os anjos foram servir a Jesus, depois que ele derrotou ali o inimigo ali, né? Você vê? Aquela narrativa. Tá cheio de narrativa, né? No mundo inteiro, no Brasil nem se fala, né? Narrativas do inimigo, né? Então você tem que dar a resposta. Então, você está sendo tentado? Você está sendo tentado? Alguém está te abordando assim, querendo tirar proveito de uma situação, querendo ter um caso com você, alguma coisa desse tipo? Você está entendendo aqui a revelação? Amado, não fica dando corda pro inimigo não, tá? Já faz igual Jesus, ó. Cai fora o inimigo, aqui tem dono. Meu coração é de Jesus, minha vida é de, não só o coração, né? Corpo, alma e espírito. Eu sou de Jesus, entendeu? Então você tem que se identificar, aqui tem dono. Aqui tem dono. Meu dono é Jesus Cristo. Aqui esse território já está marcado. Cai fora. Estou falando de coisas espirituais. Entendeu? Não fica aí batendo papo aí. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, estava aconselhando um jovem. Na época, acho que ele tinha uns 18 anos. E eu era o pastor dele na época, né? Vamos assim dizer, né? E daí eu falei: meu jovem, eu vou te dar umas orientações, isso e isso. Aquele jovem, em vez de ser humilde, falou: pastor, obrigado, eu agradeço e tal. Sabe o que ele respondeu para mim? Não, pastor, eu não preciso dessa informação, eu sou forte o suficiente, eu venço tudo isso aí. Eu falei: tá bom, então Deus te abençoe. Não vou contar o final da história. Você está entendendo? Então precisamos ter humildade. É o que diz o livro de Provérbios. O livro de Provérbios diz o quê? Ensina o sábio que ele vai ficar mais sábio. Mas o tolo, ele não quer. O tolo vai continuar tolo, porque ele não quer a instrução, ele não quer seguir a verdade, ele quer se enganar no seu parquinho de diversão que eu estou dizendo do inimigo, não estou falando de parque de diversão de brinquedos, mas no sentido espiritual. Gente, a conversa tá boa, mas é isso aí, você entendeu o que Deus está falando nessa segundona especial. E vamos ter uma segunda maravilhosa, abençoada, seguindo os passos do Mestre Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa inspiração extraordinária que o Senhor está me dando, Senhor. É só o Senhor mesmo. E obrigado, Senhor, porque eu tenho lido as Escrituras, então isso é o que tem me fortalecido, é a Tua Palavra. Como diz o salmista: escondi a Tua Palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Amado Deus, perdoa os meus e os pecados de todos que estão ouvindo e entenderam a palavra e também estão pedindo, perdoa-os. Porque todos nós falhamos, erramos, então perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, purifica a nossa mente, o nosso coração, e cada ouvinte, cada pessoa que recebeu essa instrução e agora está ouvindo a oração, que todos sejam salvos, que ninguém se perca, meu Pai, que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos, todos tenham o seu nome escrito no livro da vida, e que eles tenham uma vida de abundância, de alegria, sejam cheios do Espírito Santo, receba renovação espiritual, receba cura no interior. Quem sabe tem alguém ferido, machucado, porque teve problemas com pessoas, com família, com os irmãos da fé, e teve atrito, conflito, estão aí tudo machucado, tudo ferido, mas que esta palavra, o que essa palavra de hoje, com esta oração,
está curando eles, Pai. A tua palavra cura, a tua palavra restaura, em nome de Jesus. E eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo espírito de enfermidade, todo espírito de miséria, todo espírito de confusão, todo espírito do mal, bata em retirada em nome de Jesus. Senhor, abençoa este lar, que nesta casa não seja apenas uma casa, seja um lar em que as pessoas tenham alegria de estar aí, não só para dormir, mas para a refeição em família, para estar rindo, conversando, que haja paz e harmonia dentro deste lar, dentro dessa residência, casa, sobrado, apartamento, onde essa pessoa mora, que haja um ambiente fraterno, respeitoso, alegre, feliz, e que a tua graça, favor e bondade, Pai, seja sobre todos nós, a nossa família, a família de cada ouvinte, de cada pessoa que está orando comigo agora e pedindo a tua misericórdia, Senhor, que haja cura e restauração. Também abençoa a vida profissional, econômica e financeira de cada ouvinte, Pai. Abençoa o trabalhador que tem o seu próprio negócio, empreendedor, ou aquele que é um empregado de uma empresa pequena, média ou grande, ou quem sabe até de uma multinacional, ou de algo público, de uma prefeitura, de um governo estadual, federal, ou seja, os funcionários, servidores públicos. Abençoa o trabalhador ou aquele que trabalha em casa, mas tem uma renda que é a sua aposentadoria. Abençoa inclusive a Previdência Social, que sempre tem dinheiro para pagar os aposentados. Abençoa os recursos econômicos de cada família. Que a bênção de Jeová Jireh, o Deus provedor, seja sobre todos, Pai. Abençoa a água que eu separei, que os ouvintes separam também, que após essa oração se torne uma água que seja um remédio espiritual, Senhor. E vidas sejam curadas no dia de hoje. Doença, gripe, resfriado, infecção na garganta, problemas na tireoide, problemas no pulmão, no coração, nas artérias, nos rins, no fígado, no intestino, na vesícula, no pâncreas. Em nome de Jesus, onde está essa doença, saia agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro, eu profetizo uma unção de cura, de milagre pela fé, em nome de Jesus, porque Jesus diz que nós vamos orar no nome dele e as pessoas serão curadas, serão libertas do espírito mal. Que assim seja no dia de hoje e que a paz reine nos nossos corações, hoje e sempre. Abençoa também, ó Pai, aqueles que são dizimistas, ofertantes, agentes de Deus, o pessoal que semeia como agente de Deus o seu tijolinho da fé. Libera o teu favor sobre todos que vão continuar sendo, ou aqueles que vão começar a ser a partir de hoje, ou vão recomeçar, aqueles que pararam por alguma razão e através de hoje, dessa mensagem, eles vão retornar. Abençoa todos, Pai. Que a bênção da abundância, do suprimento financeiro esteja nos celeiros de cada um deles. Abençoa as empresas também, que essa semana seja uma semana de um faturamento maior, que as empresas possam vender mais, a indústria também, o comércio, enfim, que haja um movimento aí da bênção de Deus na vida do trabalhador, do empreendedor, do empresário, comércio, indústria, prestador de serviços, enfim, as bênçãos do Senhor também na área das finanças e dê a todos nós, a todos, Pai, sabedoria do alto para administrar, sabedoria para gerenciar, sabedoria para comprar, vender, sabedoria para liderar, sabedoria para decidir e ajuda a todos nós, que nós dependemos de Ti, Espírito Santo, e queremos a Tua bênção e queremos a sabedoria do alto guiando nossos passos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.